Na maior parte dos casos, estava protegido em outros tipos de ativos, né? Tava em ativo real, tava com dinheiro no exterior, tinha moeda estrangeira, qualquer coisa do gênero. Ligado. Por exemplo, o tal do o período do Collor, ele foi maravilhoso, por exemplo, para quem estava no mercado de capitais. Porque Pra quem tava quando tava todo mundo se ferrando, você tinha investimento em empresa. Ô, Ricardo, e recentemente teve um confisco do dinheiro parado, né? Então tinha algumas contas que tinham um dinheirinho parado lá. O governo falou: Ó, certeza que vocês não vão pegar. Se vocês não pegar, eu vou, ó, surrupiar, né? E parecia que era não sei quantos bilhões lá, né? Era um dinheiro bem Uhum. pesado, porque era muito dinheiro parado, sei lá, acho que até de litígio, né? E tal, disputa. E, meu, o governo foi lá e conseguiu pegar. Aí eles falam que não é um confisco, né? Eles falam que é. Tem outro nome que eles dão. Mas não é confisco. Mas, pô, se tá lá no seu nome, Ricardo Schweitzer, sua conta tal, como que não é confisco, né? Então eu acho meio complicado, porque É, tá no seu nome. eu tenho uma visão talvez um pouco mais é, flexível em relação a esse episódio específico, Hum, que basicamente foi amplamente avisado, entende? Todo mundo que tinha alguma coisa para buscar teve a oportunidade de buscar. Eu próprio descobri, sei lá, 50, 60 reais parado em algum lugar. fechou? A questão fundamental tem muitas contas de, sei lá, pessoas que morreram, dinheiro que nunca foi havido. E aí a gente tá falando de alguns bilhões que na verdade decorrem de, sei lá, são 10 reais aqui, 9 reais ali, Mas 7 será que não reais tem ali. umas contas pesadas também Ah, do não deve, pessoal? não deve ter sido, não deve ter tido, porque basicamente quem tem dinheiro pesado nesse tipo de coisa, o cara vai atrás. O cara vai atrás, né? Pode ter tido eventualmente algum idiota que deixou passar, sempre pode, tá? Mas sinceramente, o cara precisava estar em Marte para não saber que isso aí aconteceria, né? A gente pode entrar numa discussão se isso é moral ou não, né? Eu sinceramente acho que, né, sob qualquer pretexto, sob qualquer justificativa, o governo se apropriar de uma coisa que não é dele, não é moral, Sim. né? Mas a grande questão é que o nosso sistema legal não necessariamente ele caminha naquilo que é moral, mas sim baseado naquilo que é juridicamente válido. E gostemos ou não, essa é a regra do jogo, né? E assim, foi um negócio que, enfim, né, foi proposto, foi aprovado, né? Os nossos maravilhosos parlamentares aprovaram, né? Eventualmente, enfim, podemos votar melhor na próxima legislatura, alguma E coisa do ver gênero. se Que nós consegue, sabemos né? que não vai acontecer, vai continuar sendo a porcaria de sempre. É 100% centrão que manda, né? E você acredita que pode ter um segundo novo, assim? Novo confisco dessa ordem? Sei lá, eles começar a inventar alguma Você coisa. diz da ordem Tipo, eu tenho dos dinheiro parado. restos? Ou É, você do tá dinheiro falando parado. de, sei lá, Collor? Exatamente, Não. desse sentido. Não, não Não, pode porque o acontecer. custo político é muito alto. O custo político é muito alto, né? Quando você volta lá atrás no plano Collor, é que a gente tá falando de uma época, enfim, é quase o Guaraná de rolha, né? Mas às vezes é Sim. importante a gente olhar para o passado e tentar entender o que aconteceu. É... O plano Collor ele foi uma tragédia do ponto de vista econômico, porque, enfim, ele não resolveu o problema que se propunha a resolver. E ainda por cima, ele foi uma tragédia de natureza social, porque ele se traduziu em um grande empobrecimento de uma parcela importante da população, né? Quem mais sofreu com o raio do plano Collor foi a famosa classe média, que está espremida até hoje, né? Basicamente por quê? Quem Hum. efetivamente tinha dinheiro, na maior parte dos casos, estava protegido em outros tipos de ativos, né? Tava em ativo real, tava com dinheiro no exterior, tinha moeda estrangeira, qualquer coisa do gênero. Obrigado. Por exemplo, o período do Collor, ele foi maravilhoso, por exemplo, para quem estava no mercado de capitais. Porque Pra quando quem tava, tava em to- quando ação. tava todo mundo se ferrando, você tinha investimento em empresa. É, E é muito verdade. importante ter em mente que a maior parte das empresas que a gente tem na bolsa hoje, com exceção, obviamente, das que abriram capital depois, elas já existiam muito antes do plano Collor e continuaram existindo depois e ganharam muito dinheiro nessa Nessa brincadeira época toda. você lembra, Ricardo, assim, que você era novinho, né? Eu era novo, mas eu tenho uma história pessoal, né, relacionada a Aconteceu com a isso. sua O família? meu pai quebrou por Caramba. conta do confisco do Collor. O meu pai, quando eu era, né, desde um pouco antes dele nascer, o meu pai fazia compra e venda de carro,
né? Basicamente ele fazia uma arbitragem, a gente morava no Rio Grande do Sul, né? Meu pai, junto com minha mãe, amigos, tudo mais, eles vinham a São Paulo, vinham aqui no Grande ABC, eles compravam carros novos e eles levavam esses carros para vender no Rio Grande do Sul, porque tinha uma diferença de preço entre os dois Sim. mercados, dava para fazer uma arbitragem, eles ganhavam dinheiro fazendo isso. Só que meu pai, o que que ele fazia, né? Todo o dinheiro que ele fazia nessa operação, nesse giro, ele deixou no overnight. Que O era o que overnight era o quê? Era tipo um tesouro Selic da noite? Como funcionava? imagina um tesouro Selic que remunera 24 horas, que remunera por hora, digamos assim. Sim. Que não é o caso do tesouro Selic, Sim. né? E aí, um belo dia, né? Todo o dinheiro dele estava ali, como a maior parte das pessoas de classe média faziam naquela época. Não era nem por ganância, era realmente porque era a Só pra maneira proteger. de você proteger, né? Uma das coisas que eu lembro como criança, né, como qualquer moleque dos anos 80 e poucos para 90, eu gostava muito de gibi, né? Eu gostava muito, sei lá, Turma da Mônica, pronto. Naquela época, a dinâmica de preços era uma coisa tão maluca que essas revistinhas, elas não vinham com um preço estampado na capa. Elas vinham com um código, sei lá, A5. Por que que vinha com o código A5? Porque as editoras, elas distribuíam para todas as bancas de jornais, no caso de Porto Alegre, mas assim, de todas as cidades, ao, não sei se diariamente, a cada 2 dias ou uma por dia, não sei. Mas elas distribuíam todos os dias listas de preço novas. Nossa. E, consequentemente, sei lá, o A5 que hoje custava 1 cruzeiro, né? Amanhã o A5 custava, sei lá, 1 cruzeiro e 50. Então não vinha escrito na publicação o preço dela. Isso eu lembro nitidamente. Eu lembro nitidamente dessa coisa né, da mesma maneira que eu lembro nitidamente das pessoas que quando recebiam o salário, que iam para o supermercado. No Rio Grande do Sul a gente chama isso de rancho, né? Mas é uma compra do mês gigantesca, assim, né? Eu lembro especificamente uns carrinhos de compra que tinha uma correntinha com um ganchinho para você prender um carrinho no outro, fazer um Fazer trenzinho um de carrinho de trenzinho, né? compras, porque as pessoas, quando recebiam o salário, elas iam correndo para o supermercado comprar absolutamente tudo o que podiam, porque as coisas ficavam cada dia mais caras, porque o dinheiro perdia valor. As pessoas normais tinham um freezer horizontal dentro de casa Nossa. para estocar comida, para estocar E comida. aqui é difícil a gente imaginar, né? Eu lembro de remarcadora, A né? remarcadora correndo Você lá e tava você. lá, você tava lá no mercado, tava lá o cara, sei lá, remarcando lata de conserva de ervilha. Tac, 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 tac. E você lá tentando pegar antes dele remarcar. Eu Você, lembro você dessas só olhando a coisas. listinha dele, qual que é o próximo. Mas basicamente a tragédia pessoal da minha família foi essa, né? O meu pai, todo o dinheiro dele estava no overnight, o que significa que da noite pro dia todo o dinheiro dele estava congelado, Nossa. né? E ele quebrou. Ele quebrou. Ele nunca mais recuperou. E o Collor, tipo, ele pagou uma parte desse dinheiro? Como funcionou? Você lembra? Muitos anos depois você tinha a possibilidade de resgatar alguma coisa, né? As contas foram descongeladas, mas a grande questão é que enquanto as contas ficaram congeladas, o dinheiro perdeu valor. Uh, Então você tinha antes dinheiro, sei lá, pra. 100 mil, Você exemplo. tinha dinheiro pra comprar uma casa e quando a coisa descongelou, você tinha dinheiro pra comprar uma lata de Coca-Cola. Nossa. Foi mais ou menos isso. E insisto, quem foram as pessoas que mais empobreceram com isso? Foram as pessoas da classe média. Nossa, então Os tem famílias que ricos. voltaram gerações, né? Sim, os ricos, eles basicamente tinham o seu dinheiro em outros tipos de ativos, né? Por exemplo, aquelas coisas clássicas do Brasil, né? O desembargador que é dono de 40 imóveis no Itaim. Esse cara não sentiu isso. E da mesma maneira, né? A dona Cleonice de Quixeramobim, Ceará, que vive de aposentadoria em aposentadoria, ela não perdeu porque basicamente ela seguiu recebendo a aposentadoria dela que ela gasta todo mês comprando a cesta básica, né? Quem efetivamente empobreceu com essas políticas econômicas desastrosas foi a classe média. E eu insisto no meu ponto. Toda a discussão que existe de políticas inflacionárias, né? Vamos taxar os milionários, esse tipo de coisa. Quem se ferra nessa brincadeira é sempre a classe média. A classe baixa, né? Ou o cara não tem a perder, ou simplesmente ele não tem como se defender, né? Vai ter inflação, beleza, eu não vou mais comprar picanha, eu vou comprar a 100, né? E o cara que efetivamente é rico, vamos taxar os milionários, não sei o quê, o cara manda o dinheiro dele pro exterior.
né? O cara não mantém o dinheiro dele em liquidez no Brasil, se for o caso. Isso, eu insisto, aconteceu em absolutamente todos os países que vieram com discussão de taxação de grandes fortunas. Basta olhar para a história. Absolutamente todos. Agora, há pouco tempo atrás, teve uma iniciativa dessa em algum país escandinavo. Eu acho que foi a Dinamarca, não lembro mais. O que aconteceu? Taxação de grandes fortunas. Teve fuga de capitais do país. Consequentemente, quem se ferra é quem? Os caras falam vamos taxar grandes fortunas, as pessoas apoiam, imaginando que estão falando, sei lá, do Jorge Paulo Lemann. Quando, na verdade, a taxação de grandes fortunas vai cair em cima do cara que tem um apartamento de 500 mil reais. É Verdade. isso que sempre acontece. E eles acham que vai cair Eles em acham cima que é do sobre cara. os outros. É. Eles sempre acham que é sobre os outros. Nunca é sobre os outros. Sempre é sobre eles. E no final, quem toma, né? É sempre o cara que não tem como se proteger, né? É quem não consegue se proteger. E as pessoas têm uma dificuldade de entender que o indivíduo que efetivamente tem patrimônio, o indivíduo rico, ele tem 1 milhão de mecanismos pelos quais ele consegue se proteger. Verdade. Então, sempre que existe uma discussão de vamos taxar os ricos, nunca é sobre os ricos que as pessoas pensam que isso vai recair. É isso aí, tem que taxar o Elon Musk, né? O Elon Musk tem inveja do Xandão. Aí tá o cara dando ré lá nos Estados Unidos em foguete, né? Não. Ele tem inveja. O cara não apenas tá dando ré em foguete, como tá posando foguete em varal. Em varal, é verdade. Assim, cara, ele tá posando foguete em cabide. Tá manobrando, né? Tá manobrando foguete, gente. Faz baliza melhor que eu. E ele tem inveja. Ele tem inveja do Alexandre de Moraes, claro, claro. Galera tá acompanhando a gente aqui, Vitão, Lázaro, Lucas, João, Posso Fábio, derrubar nosso teu moderador. canal? Deus me Você livre, deixa? não. Você deixa? Só falar alguma Só coisinha. Sabe o que é uma coisa muito legal, né? A gente tava falando antes da questão de maneiras de movimentar dinheiro, você falou do SDT e Sim. tudo mais. Sabe que tem uma maneira de movimentar dinheiro que é muito legal? Eita, qual que é essa maneira? Relógio de luxo. Relógio de luxo, Ricardo? É. Conta pra gente aí. Dá uma olhada numa hora. Tem alguns canais sobre relógio. Eu não sou um grande fã do assunto, tá? Sei. Eu não entendo muito do assunto, mas eu sei, por exemplo, sei lá, que um Patek Philippe custa mais do que um Cássio, né? Que Sim. um Vacheron Constantin custa mais do que um Seiko, que um Audemars Piguet custa mais do que, sei lá, um Dumont, né? Cara, os nossos ministros do STF têm cada relógio legal que eu fico pensando como que o cara consegue conquistar um relógio desses se o teto da remuneração no Brasil é o salário do presidente. É o que? Uns 40 mil? Mais ou menos uns 40 40 mil. mil. E o cara tem mas- lá relógio de, sei lá, $500 mil no 500 mil pulso. dólares? Caraca. Tem umas coleções muito interessantes ali. sabe? Coleções ainda? Não, porque assim, O cara não tem só um, né? assim, tá na cara de todo mundo, né? Eles estão lá, né? TV Justiça tá lá transmitindo o julgamento do STF sempre que tem, né? Sim. Começa a prestar atenção nos pulsos. É só as máquinas. É uma coisa muito interessante, muito interessante. É só as máquinas. Pois é.